Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nossos Lendo os Evangelhos. E o que ocorre? Bom, como nós já vimos, cerca de 30 anos atrás, houve um sacerdote de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, que disse que recebeu a mensagem do anjo Gabriel dizendo que o filho dele iria ser o precursor do Messias, que é João Batista. Vimos também que toda Jerusalém ficou alarmada com essas informações desse sacerdote e também pela vinda de magos da Pérsia que foram até o palácio do rei lá em Jerusalém, perguntando onde é que tinha nascido o rei dos judeus. Por quê? Porque eles eram pessoas muito sábias, e eles eram gentios, não eram judeus, mas eles entenderam através das escrituras de que havia chegado a época do nascimento, e eles vieram seguindo uma estrela até onde o lugar onde Jesus estava. Então isso deixou Jerusalém alarmada. Nós vimos também que um grande sábio da época, assim que Jesus estava sendo apresentado ao templo, ele pegou Jesus Cristo e deu graças a Deus, dizendo, acho que era Simeão o nome dele, Simeão e Ana, não é? O Simeão e também Ana, a profetisa, todos eles, todos esses dois, pessoas importantes daquela época, proclamaram que aquele bebê, que Jesus Cristo, era o Messias tão esperado pelos judeus. O tempo se passou, as pessoas que eram vivas na época, muitas morreram, e assim, só os jovens daquela época, agora velhos, 30 anos depois, eles lembravam muito bem dessas coisas que tinham acontecido. E não é que o filho de Zacarias, João Batista, ele recebeu um chamado mesmo e começou a pregar às margens do Jordão, pregando o batismo do arrependimento, proclamando que ele era aquele que vinha antes do Messias para preparar o caminho para o Senhor. E o que ocorre? Ele começou a pregar que o Messias estava vindo, e seu ministério lá por volta do ano, aproximadamente pelo ano 26, 27 da nossa era, João Batista ele ficou muito famoso e muitas pessoas se afluíam para o Jordão para ver o batismo, e nesse interim Jesus Cristo veio até ele e foi batizado nas margens do Rio Jordão. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo, voltou, e nesse retorno, João Batista estava com 2 de seus discípulos e apontou para Jesus. Jesus passou por lá, por onde João Batista estava batizando. Lembrando, nós estamos na Judéia nesse momento. E João Batista fala: "Eis o Cordeiro de Deus", e aponta para Jesus Cristo. E 2 dos discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. Um deles era João e o outro era André. André, por sua vez, ele chama o irmão dele, o irmão mais velho, que era Pedro, o Cefas, o Simão. E assim, esses são os 3 primeiros discípulos de Jesus. Então nós paramos aqui na leitura do capítulo, nós paramos no capítulo 1, versículo 43. Vamos seguir aqui pelo versículo 43 de João, para continuarmos com a nossa leitura dos evangelhos e saber quais são os fatos que se seguem. Bom, versículo 43. E esses discípulos, eles ficaram com Jesus no local onde Jesus estava passando, estava morando. Ou seja, Jesus já estava ficando um tempo lá na região da Judéia. Não estava na Galileia ainda, onde ele tinha sido criado. Aí, os discípulos ficaram lá com ele. No dia imediato, no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: "Segue-me".
Então, depois desse tempo, na Judéia, depois do batismo de João Batista e tudo mais, Jesus, depois da tentação, depois de conseguir os primeiros discípulos, Jesus decide voltar para a Galileia. Então ele vai para o norte do nosso mapa, subir para a Galileia. Na época deles, a gente olha para eu imagino assim, eu coloco o mapa, né? O norte eu imagino para cima e o sul para baixo. Mas assim, na época deles, Jerusalém era o topo. Então, por exemplo, o norte está para cima, não é? Galileia, mas Jerusalém fica na Judéia, para baixo. Mas a Bíblia, quando fala assim, Jesus está na Galileia e vai para Jerusalém, na Judéia, aí a gente pensa assim, então Jesus vai descer no mapa. Mas na Bíblia vai estar escrito assim, e subiu Jesus para Jerusalém. Naquela época, todo mundo só sobe para Jerusalém. Jerusalém é o topo. Quando você vai embora de Jerusalém, você desce de Jerusalém. Quando você vai para Jerusalém, você sobe para Jerusalém. Esse é o entendimento deles na época. Então, Jesus resolveu partir para Galiléia, voltar lá, para sua região, para sua terra natal. Não que ele nasceu lá, ele nasceu em Belém, na Judéia, mas ele foi criado em Nazaré, na Galiléia. Então, ele decide voltar para aquela região. E encontra o Filipe, mais um discípulo, e diz, segue-me. E ele, tá bom. Aí tá, versículo 44. Ora, Felipe era de Betsaida. Nós vimos lá que essa cidade de Betsaida ficava ali nas margens do rio, do Mar da Galileia, que nós vimos nos nossos mapas do vídeo anterior. Então, Felipe era dessa região. Cidade de André e de Pedro. Então, a galerinha toda era daquela região ali. Versículo 45. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, esse Felipe, ele encontra um rapaz aqui chamado Natanael. E ele fala assim, ei, olha, a gente encontrou o Messias, aquele de quem Moisés falou na lei. Eles eram judeus, então todos os sábados eles iam para a sinagoga e eles sempre ouviam através da leitura dos escritos de Moisés e dos demais profetas e que iria vir o Messias, o Salvador, que iria libertar Israel e tudo mais. Eles souberam da pregação de João Batista, eles souberam das coisas que tinham acontecido em Jerusalém no passado, no nascimento de Jesus, na predição do nascimento de João Batista, dos anjos e lá em Belém, todas essas histórias já rolavam entre as pessoas da época. E assim, ele encontra Natanael e fala assim, ei, nós encontramos o que foi referido na lei de Moisés, e é o Jesus, o Nazareno, que Nazareno nasceu em Nazaré, filho de José, que era o carpinteiro. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Felipe, vem e vê. Bom, Nazaré era uma cidade pobrezinha da época, então assim, as maiores mentes judaicas sempre saíam da região da Judéia, principalmente de Jerusalém. Agora lá em cima, na periferia, em Nazaré, geralmente não vinha muita coisa boa não, por isso que ele fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Versículo, aí ele fala assim, uai, vem ver, então vamos conferir. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Nossa, Jesus, ele mostrou um atributo divino aqui agora da onisciência. Quando Natanael, quando Felipe foi chamar Natanael, Natanael estava debaixo da figueira, debaixo de uma figueira, provavelmente orando a respeito de uma revelação sobre o Messias. E Felipe fala que encontrou o Messias, e ele fala assim, então vamos lá ver onde é que está esse Messias. Quando chega em Jesus, Jesus fala assim, Natanael, você é, como é que fala aqui? Você é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí ele fala bem assim, de onde você me conhece? Aí Jesus fala assim, antes de Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Ele, percebendo isso, como se fosse uma leitura do próprio coração, ele já afirma na hora, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o rei de Israel. Então Natanael já proclama aqui, louvando a Deus, de que Jesus é o Messias prometido. Natanael já ficou convencido, 100% convencido. Aí versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Versículo 51. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus Cristo aqui, ele utilizou uma passagem das Escrituras do Antigo Testamento, se não me engano, que aconteceu, acho que foi com Abraão, que ele teve uma visão em que ele viu os céus abertos e os anjos, uma escadaria, não sei se é uma escadaria, eu vou ver num próximo vídeo para explicar para vocês, aberta em caminho do céu, assim, e ver os anjos subindo e descendo por esse caminho. E Jesus fala que esse caminho é ele. Ele fala assim, em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, ele alega aqui claramente de que ele é o Messias e que ele traz uma mensagem jamais vista do reino dos céus. Uma mensagem vinda direto de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Então, finaliza-se aqui esse momento. Jesus, ele vem, ele convida Natanael. Natanael se torna um discípulo, junto com Felipe, já tinha Pedro, João, André, e assim, Jesus decide voltar para a região da Galileia. E ele vai voltar para a região da Galileia. Então, nós vamos ver aqui nos próximos vídeos o que acontece com essa viagem de volta para o norte do nosso mapa, na terra da Galileia. Certo? Vamos aguardar, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus vos abençoe.